Que a gente tem entrevista agora. Hoje foram divulgadas novas pesquisas presidenciais, Genial Quest, também a XP e PESP, para analisar os resultados desses primeiros levantamentos pós-debate. A gente conversa agora com o professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis. Professor, muito bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde, grande prazer estar com vocês na CNN. Professor, a gente viu uma estabilidade de Lula e Bolsonaro em termos gerais. Em termos gerais ainda, o grande destaque é para Ciro e Simone? Olha, ainda não podemos dizer isso. Acho que o fato é que estas pesquisas, como você bem mencionou, foram 3 pesquisas em sequência, demonstram uma estabilidade muito grande e o favoritismo entre Lula e Bolsonaro e ainda um campo muito reduzido para a terceira via. Professor, a gente vê que agora, né, pelo menos nessa última pesquisa, na verdade eu vou falar da Genial Quest, né, que a gente trouxe primeiro aqui no live, tem uma estabilidade entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Aí acho que é nesse ponto até que o Dani está falando desse crescimento aí do Ciro e também da Simone Tebet. Com isso, as chances do ex-presidente Lula levar no primeiro turno, que, né, indicavam até as pesquisas, isso vai diminuindo bastante. Olha, eu concordo. Esta eleição, tudo indica que será em 2 turnos. Tanto porque Lula está num patamar muito confortável de 44%, ele já está há 1 ano neste patamar, voto consolidado, o que antes era uma expectativa de voto, recall, se transformou realmente num piso muito elevado. No entanto, há uma subida de Jair Bolsonaro, ele vem se recuperando, a diferença vem diminuindo bastante e também com este ganho de Ciro Gomes e de Simone Tebet, nós podemos praticamente asseverar que será decidida no segundo turno. Não tenho hoje dúvidas quanto a isso. O senhor avalia que agora a gente tem que olhar mais para as rejeições? Acho que é nessas rejeições que a gente vai ter alguma maior fidelidade com um possível resultado das urnas? Sem dúvida alguma, a rejeição é um fator muito importante que a gente deve analisar. Bolsonaro vem diminuindo a dele, Lula houve um incremento nessa da Quest, um pequeno aumento da sua rejeição. Ciro Gomes continua abaixo, Tebet também, mas é importante que a gente também analise outros fatores, como, por exemplo, a distribuição geográfica desta preferência do eleitorado. Quando a gente fala, por exemplo, que Lula está com uma vantagem de 12% em relação a Bolsonaro no Quest ou no IPEC e 8% no IPESP, essa última divulgada hoje, nós devemos levar em consideração que esta vantagem ela acontece exclusivamente por conta da região nordeste do Brasil. Ou seja, há empate técnico na região norte e centro-oeste, no sudeste e no sul. Então, a campanha de Bolsonaro está focando muito no Nordeste, principalmente a partir da questão do efeito do Auxílio Brasil, e a campanha de Lula. Tem até uma boa notícia nessa última pesquisa da Quest, é que ele ganhou muito terreno em relação a Bolsonaro no Sul. Ou seja, na verdade, no Sul do Brasil, Bolsonaro teve uma queda. E isto indica que o Nordeste será a região onde praticamente a eleição será definida no primeiro turno. Agora, professor, a gente traz aqui também na Quest, tem um resultado, um dado que diz o seguinte: seu voto é definitivo? 65% diz que é definitivo e 33% diz que pode mudar. É um número alto. Ontem também teve o resultado da pesquisa IPEC mostrando que esse número era de 79% dos eleitores que já têm o voto definido. Isso é preocupante para as campanhas, principalmente do presidente Bolsonaro, que pretende crescer aí. E quando você fala, então, de cada candidato, esse percentual é ainda maior se a gente for olhar
a pesquisa IPEC, né? De certeza de que não vai mudar de candidato entre os eleitores do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Essa certeza, né? Esse percentual grande de certeza de voto definitivo dos eleitores dificulta aí a conquista de novos votos, né? Sem dúvida, há uma estabilidade muito grande nesses números, mas eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que nas pesquisas, elas, pelo menos se a gente levar em consideração as pesquisas de 2018, houve uma subestimação da preferência para o candidato Jair Bolsonaro. Parece que, se isso ocorrer novamente, haverá a possibilidade dele estar pegando votos de Lula ou da chamada terceira via, e que não está sendo captado pelas pesquisas. A pesquisa Quest também demonstra que a variação entre Lula e Bolsonaro, aliás, a preferência do eleitorado, a variação está acontecendo intra-eleitores de Lula e Bolsonaro, e não no campo da terceira via, que permanece meio que estagnada naquela faixa de 7 para Ciro, 8 para Ciro agora, 3 para Simone Tebet. Então, esse eleitor que ainda não se decidiu, ele será muito importante na reta final. Outra observação em relação ao que você pergunta é porque esses últimos episódios, as sabatinas na televisão, o debate ainda do domingo ainda não foi captado, mas as sabatinas, as amplas sabatinas e também o início dos programas eleitorais não têm sido suficientes para a alternância dessas colocações entre os dois primeiros e os candidatos da terceira via. É curioso que até nesse ponto a Quest mostra que o interesse em buscar se informar pela televisão caiu, né? E pelas redes sociais aumentou. Como o senhor avalia esse movimento? Olha, isso é uma tendência natural, não apenas na política, né? Todos os demais segmentos da sociedade, as redes sociais têm ganhado uma força bastante expressiva. Mas também a gente pode analisar sobre o ponto de vista da construção de bolhas políticas, ou seja, as pessoas estão sendo muito refratárias à obtenção de informações fora da sua própria bolha. Então, a comunicação fica entre torcedores de Bolsonaro, ou torcedores de Lula, entre os dois principais. Isso também dificulta muito a vida de quem quer furar esse protagonismo dos dois primeiros colocados. Bom, a gente conversou ao vivo com André Regis, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigada. Uma ótima tarde para você e até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer.